Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Vimos aqui, meu Senhor, para cantar tua bondade e amor que se dá sem cessar. És o caminho, verdade e vida. És o amigo que pede a vida, buscando a dor salvar. Vimos aqui, meu Senhor, para cantar tua bondade e amor que se dá sem cessar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Nós queremos nesta noite, por favor, ainda um pouco de Maria, tá? Nós queremos nesta noite viver exatamente a nossa caminhada, buscando sempre estar atento àquilo que o Senhor nos está falando e pedindo a cada um de nós. Nós sabemos que a Eucaristia, a Santa Missa, é a principal oração que existe em nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E quando a gente participa dessa missa, a gente o faz como comunidade, sabendo que Deus que nos ama durante todo o dia, em cada momento da nossa experiência do dia a dia. A gente percebe então que quando eu estou atento àquilo que Ele está falando, eu começo a perceber que eu cresço muito em todos os sentidos da minha vida. Mas para isso é preciso que eu alimente a minha fé. E a Eucaristia é a principal experiência que alimenta e fortalece a nossa fé. Então queremos agradecer a Deus por nossa presença aqui hoje, no trilho, em louvor a São Roque, pedindo ao Pai que nos dê assim sempre essa firmeza na caminhada, para corresponder a tudo aquilo que o Senhor nos pede. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu
O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria, louvemos ao Senhor cantando. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazer crescer em nossos corações o espírito da adoção filial, para que mereçamos entrar um dia na posse da herança prometida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com Deus, e convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida, enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio. E depois disso, vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou treva entre eles e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar, que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes dessa terra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhais e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é seu amor. E feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor. Como herança Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Aleluia, 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 aleluia. Acolhi a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, porque ela é em verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher?
e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vossos corações. Mas não foi assim desde o início. Pois eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, algumas vezes nós temos assim uma certa dificuldade em nos colocar diante de Deus e perceber o quanto de bondade Ele nos manifestou em nossa caminhada e também a quantas vezes nós nem sempre correspondemos àquilo que Ele esperou de cada um de nós. Desejo vocês que Deus nos dá assim maravilhas para viver a nossa vida. Vocês sabem que na nossa família, o pai e a mãe, na minha opinião, são o quê? São presenças vivas de Deus, porque os dois nos ajudam, os nossos filhos, a viver cada vez melhor a nossa vida. O testemunho deles, os exemplos deles, as palavras deles e também as fraquezas deles, afinal de contas, santo é só Ele. Mas nós nunca nos sentimos assim, eu diria assim, soltos, perdidos na vida. Não. Nós sempre tivemos pessoas, nossos avós maravilhosos, né? Nossos avós, pais, amigos, tantas pessoas importantes que sempre nos ajudaram a dar um passo maior na vida, mostrando sempre pelo testemunho deles a presença viva de Jesus. Então a gente é muito grato a eles. Nossos pais e meus já estão falecidos, né? E também de alguns de vocês aqui também. Mas nós somos agradecidos a eles por quê? Porque o que nós somos também hoje, nós o somos porque eles nos deram tantos bons testemunhos que nós guardamos em nosso coração e fazemos disso tudo experiência de amor no dia a dia. É muito interessante às vezes, né? A gente dizia assim, eu ouço muito disso. Olha, meu pai me dizia o seguinte, a minha mãe também me dizia o seguinte, quer dizer, são experiências que a gente guarda no coração e que isso nunca perde com o tempo. Por quê? Porque são assim experiências de nossos pais que caem no nosso coração e também se transformam em atitudes que nós vivemos e fazemos com as pessoas. Graças a Deus, né? Eu sou da família Bortoleto, né? Mas aqui de Itapetininga, eles não são parentes meus. Meu pai dizia que não, se nasci em Piracicaba. Nós tivemos já uns 20 anos passados, nós fazendo lá, os parentes nossos lá perto de Piratietê, uma reunião com a família Bortoleto. Eu descobri que tinha mais 3 padres primos que não conhecia, né? De outros lugares por aí. Reunimos mais de 600 pessoas. Mas houve esse momento, né, que a turma tinha assim, 8 minutos para cada família colocar um pouquinho a sua experiência. Foi muito interessante perceber que na caminhada, todos eles diziam o seguinte: olha, nós somos o que somos porque os nossos pais, avós, bisavós
nos passaram tantas experiências maravilhosas que nós nunca nos esquecemos. Foi muito bonito isso, porque foi um testemunho da família, cada um falava o que sentia, né? Todo mundo, nós fizemos uma espécie de um tablado lá, como ficou assim, todo mundo falando e depois cantando assim por dentro. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que aprender a viver a gratidão por aquilo que os nossos antepassados nos passaram. E essa gratidão não é só verbal, né? Não é só uma foto, não é nem mais que isso. É a nossa atitude de bondade, de amor, de compreensão que nós passamos para as pessoas, porque nós aprendemos com eles e testemunhamos isso hoje de maneira muito clara, muito clara. Foi isso que aconteceu na primeira leitura de hoje. Josué, que era irmão de Moisés, nós sabemos, não entrou na terra prometida. Josué entrou, e ele começa a mostrar então para a comunidade, a Assembleia Unida, como foi a presença de Deus. A partir de Abraão, que ele tira também da idolatria e mostra para Adão o seu caminho, ele foi sempre acompanhando as pessoas na caminhada histórica, e em toda essa caminhada, Deus mostrando sempre para o povo o caminho certo. Tirou todos os obstáculos que aconteciam, tirou tudo aquilo que poderia atrapalhar o povo teve fome, aí veio o maná, veio as codornizes, veio a água do rochedo e assim por diante. Ou seja, é um Deus que chama esse povo, ele se compromete com ele, e nesse comprometimento ele dá tudo aquilo que o povo precisa. Então ele está falando o quê? Gente, não podemos esquecer disso. Você sabe muito bem, né, que quando a gente não guarda a nossa história, nós não temos um pé muito firme no chão. Por isso que às vezes a gente, vamos supor, a pessoa mais jovem que tem dificuldade de entender um pouco do passado, ela não consegue se situar. Por quê? Porque ela não caminhou uma vida, né? Então, por exemplo, quem nasceu em 1950 ou antes disso, né, exatamente tem uma história diferente de quem realmente nasceu agora há quase uns 15 ou 20 anos. Mas a história é só, né? Quer dizer, ela vai caminhando e cada vez mais percebendo que os desafios são outros, né? Na minha vida de padre novo, né? Nossa, eu vi no chão, onde ia, não tinha luz. Eu me lembro que eu fui padre aqui na São Roque em 83, 85. Eu dava aula em encontro de catequese lá na Vila Palmeira, estava no chão, gente. Sentado no chão para a turma lá, lamparina, e com desenho. Ninguém sabia ler? Ninguém sabia ler. Então a gente tem que se adaptar, né? Eu dormi em casa do pessoal lá, e era cátedra, não sei se alguém conheceu o cátedra. O cátedra era assim, 4 esteios, né? Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aí eu punha assim um couro de boi, né? E em cima dele punha um colchão de palha. O colchão de palha era bom até 5 minutos, depois já dava tudo com os ombros, com o couro, entendeu? Ninguém tinha banheiro na casa, tomar banho no Ribeirão mesmo, né? Quer dizer, são coisas que quando você conta isso, poxa, mas pera, era duro, não era do tempo, né? Então veja bem, Josué está fazendo o quê? Está recordando para a gente que nós nunca podemos nos esquecer de que através dos nossos antepassados que foram de Jesus, é que nós podemos também viver a nossa experiência e passá-la para os outros. Eles perceberam que Deus tirou todos os obstáculos que eles tinham para que poderiam impedir a chegada deles na terra prometida. Gente, Deus está fazendo isso comigo, está fazendo com você, com cada um de nós aqui. Basta que a gente esteja atento àquilo que Deus nos fala. Eu sempre digo que quando a gente passa por algumas dificuldades, a gente fica assim meio perdido, meio confuso, porque são experiências novas que nós não sabemos como enfrentar. Mas Deus sempre tem assim um objetivo a respeito da dificuldade que a gente passa. Por quê? Porque quando nós estamos sensíveis da graça que Ele nos dá, a gente percebe então que através dessa dificuldade a gente vai aqui e acolá, encontra uma luzinha, você vai em frente, você supera e você aprendeu uma coisa que você nunca tinha sentido. Ou seja, hoje
Eu tenho mais experiência, por quê? Porque aprendi também até com os nossos erros, né? E com os nossos muitos acertos, a viver a vida como Deus realmente quer. Mas acima de tudo, a gente percebeu o seguinte: quando estou atento àquilo que Ele me fala, eu acho que isso é realmente bonito. O meu lema de vida é Hebreus capítulo 12, versículo 1b. Corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo no autor e consumador de nossa fé em Jesus. Corramos na vida com olhar fixo em quem? Não em mim, né? Porque foi em mim, coitado de mim, né? Fixo nele. Porque ele é autor e consumador de nossa fé em Jesus. Então, quando eu coloco Jesus realmente como, eu diria assim, o farol da minha vida, como o centro da minha vida, eu percebo que as nossas dificuldades, elas podem ser muitas, mas a gente percebe que a supera. Por quê? Deus sempre dá força para a gente passar por isso. Todos vocês são testemunhas disso, passaram por muitas dificuldades, e você percebeu que você fez delas, eu diria assim, trampolim para você ter mais experiência e agradecer sempre a Deus por tudo aquilo Deus que revelou a vocês essa experiência. Segunda mensagem de hoje: que Deus uniu o homem não separa, né? Eu era padre muito novo, eu era padre assim, muito atirado, sabe? Muito atirado mesmo, né? Eu vou dizer para vocês com muita segurança. Quem colocou o Bíblia no meio do povo na diocese fui eu, né? Eu assim, não faço isso com orgulho, né? Eu fazia assim, porque a renovação carismática começou em 67 nos Estados Unidos, e ela deu uma força muito grande em dar ainda para a Bíblia. Eu estava trabalhando em Agatuba, como é que eu fazia? Pegava um sulfite, o tema: dinheiro compra tudo, amizade, negócio à parte, cada um por si, Deus por todos. Pegava o sistema assim do povo, né? E pegava um texto bíblico, punha para tomar para conversa. Gente, com sucesso, sabe por quê? Porque o tema era muito vivo, era no dia a dia. Morria a criança e dizia: não, Deus quis, né? Deus quis, como é que é isso, né? Morreu, Deus quis. Ou era outra coisa. Então, o que acontece? A gente começa a perceber que na Bíblia Deus tem muito a ver com a gente, Deus é fiel, Deus abre os nossos corações para a gente poder viver com alegria a nossa caminhada. Então a gente começa a perceber o seguinte: que Deus uniu, o homem não separa. Estava numa comunidade, foi em outro lugar que eu trabalhei, né? Por um tempo eu não era parco, eu trabalhava com juventude, andava no Brasil inteiro. Cheguei assim, aqui só dava mulher, né? Daqui para cá, homem. Eu falei assim: mas é muito interessante, brincando, é muito interessante vocês aqui, não? Vocês parecem que estão separados porque Deus uniu. Assim, mas como, padre? Você não se casou na igreja? Casa, todos nós casamos. Então por que tem que sentar a mulher aqui e o homem aqui? Tá certo, padre, né? Acho que a gente tem que mudar, né? A partir daquele dia começaram os casados a ficarem juntos na mesa. Por quê? Porque era assim: homens aqui, mulher ali, os meninos ali, as meninas lá, todo mundo separado. Gente, que Deus uniu, não tem que separar. Mãe, você pai e mãe, né? Juntos os dois, os filhos lá longe, não tinha cabimento. Então o que eu quero dizer com isso? O que Deus uniu, o homem não separa. No Antigo Testamento era o seguinte: todo mundo sabe que a mulher não era nada valorizada. Coitada da mulher, sofria muito mais. Eu me lembro assim que também no município que eu fui trabalhar, a pessoa vinha do sítio a cavalo, né? O homem em cima no cavalo, bem arriado, fumando o seu cigarro de palha na época, né? Atrás da mulher, com uma criança no colo e uma sacola na outra mão. E o homem nem aí. Mas a gente era da cultura da época. Você ia mostrar na casa de alguém, a mulher ficava na cozinha. Eu mostrava sozinho com o outro na casa. Quer dizer, aquela cultura assim que a mulher, né, não era muito valorizada, como ainda não é, ainda como deveria ser, né? Então, a gente quer dizer assim, não era assim. Se a mulher fizesse um feijãozinho muito salgado,
já era motivo para o cara se separar, qualquer motivo, gente. Se ele achasse uma mulher mais bonita na rua, para assim, eu não quero mais você, pode ir embora. Era assim. Mulher não vai dar nada, desculpa a expressão minha, né? Não pode dar nada. Jesus coloca a casa em ordem, né? Gente que Deus uniu o homem separe, Deus faz o sacramento do matrimônio, assim por diante. Agora, as separações que existem, né? E as situações de hoje são muito difíceis de entender. Por exemplo, sabe que o casamento hoje está tão diferente? Eu conheço aqui em Itapemirim duas pessoas casadas. Homem e mulher. Um mora aqui, o outro mora no outro bairro. São casados, gente. Casados. Vocês viram como é que é? O outro, então assim, bom, eu vou casar, não quero ter filho. Antigamente, né, o pessoal dizia que era uma bênção ter um filho também pela graça de Deus, mas também pela mão de obra. Eu me lembro que no sítio onde o pessoal ia trabalhar, o pai queria que tivesse mais meninos do que meninas, porque os meninos trabalhavam mais do que as meninas. Era assim, a cultura assim. Hoje, então, eu diria assim, que está muito mais difícil o casamento do que até uns 20 anos atrás, ou não está. Sabe por quê? Hoje você tem tantos meios para você não ser fiel, né? Tantos meios para não ser fiel. Você percebe que existe assim uma ideologia que cada um procura o que acha melhor para ele. Então a infidelidade hoje não é só o fato em si, mas é também muitas coisas que a pessoa coloca na sua cabeça, muita coisa que veio assim por diante. Então a gente tem que entender o seguinte, olha, para que a gente possa exatamente viver a nossa experiência cristã como casado, até como solteiro, a gente tem que, primeiro ponto, né, saber o que Deus pensa da gente e o que Deus quer que a gente faça. O casamento está difícil hoje, eu vou ser sincero para você, viu? Eu admiro muitos casais que já estão unidos há 40, 50 anos, e alguém me diz assim, padre, para mim foi uma bênção, é uma bênção o casamento. Não teve dificuldade, claro que teve, né? Mas isso também é tal negócio, você tem dificuldade, mas você abraçou uma causa e você quer ser fiel sempre a esta causa. E você não quer que nada possa atrapalhar isso. Mas para que isso aconteça, para que você tenha um casamento realmente vivo, né? Um casamento que corresponde ao que você deseja e ao que Deus pensa e quer de você, nós precisamos ter o quê? Os nossos olhos voltados para o Senhor. Eu sou da confissão, tem muita reclamação de marido, muita reclamação de mulher, assim por diante. Só que às vezes falta assim para o casamento, para o casal, ou algo que é muito importante. O que é errado na minha opinião? Viu? Por que chegou tal hora? Por que você é grosso assim? Por que se fala alto? Por que se me pergunta as mesmas coisas sempre? Por que você fica calado? Por que você não fala? Enquanto ficar assim na acusação para o outro, gente, não vai em lugar nenhum isso. Pelo contrário, né? Vai só afastando o casal. Agora, quando você chega e diz assim, viu? O que Deus quer de nós dois? Mudou, né? Mudou. O que Deus quer de nós dois? Perguntinha boa, né? Sabe por quê? Não tem nenhuma acusação, mas tem uma busca muito grande de entender o que Deus quer que a gente faça. Eu já vi casal que fez isso e deu muito certo, né? Porque o duro é ficar só na mesma tecla, né? Não cansa, cansa, né? A mesma coisa todo dia. Eu conheço gente coitada. Viu? Por que demorou para chegar hoje, mulher? Você não saiu do serviço às 5 horas, saiu. O que aconteceu quando chegou? Foi à igreja, mas não acabou a missa mais cedo? O que ficou? Quer dizer, fica só cobrando. Gente, quando eu vi só cobrança, tome cuidado, viu? Alguma coisa está errada. A gente tem que entender assim, enquanto a gente não entender o outro, a partir daquilo que ele é, nós nunca poderemos então entender o que Deus quer de nós também. Então, o que eu quero dizer com esse texto de hoje? A nossa fidelidade é exatamente uma busca muito grande ao buscar sempre aquilo que Deus está pedindo para que eu faça. O nosso pecado consiste no quê? Eu quero, eu faço, eu vou fazer assim. Quando eu perguntar o que Deus quer que eu faça, como é que Ele quer que eu haja diante de tal situação? Coisa muda. Por quê? Estou colocando Jesus como centro da minha vida. E nessa visão minha, nesse olhar meu voltado para Ele, que é luz para a minha existência, para o meu dia a dia,
vou perceber então que terei assim, muito mais capacidade de poder viver com alegria a minha fé. Ou seja, né? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Vinde a mim, vós todos, lá em Mateus 11, 28, 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados, desanimados, eu vou deixar vocês realmente tranquilos, por quê? Porque Jesus, exatamente com a sua presença, nos fortalece na caminhada. Então, que Deus, nesse treino, nos dê essa alegria e percebemos cada vez mais unidos com o Senhor, buscando sempre, acima de tudo, fazer a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora então fazer as nossas preces. Irmãos e irmãs, elevemos ao Pai de bondade a nossa prece. As palavras de Jesus sobre o amor humano e os divórcios só as entende e aceita aquele a quem Deus dá essa graça. Peçamos na comunidade ao Pai do céu, dizendo: Senhor, ensinai-nos a amar. Para que os ministros da Santa Igreja e os fiéis saibam amar-se uns aos outros como Deus ama os que foram criados à sua imagem e semelhança, oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que os esposos recebam a graça de entender que é possível no casamento de qualquer época viver um amor fiel e indissolúvel até a morte, oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que o marido e a esposa saibam dar graças pelas maravilhas que o Senhor faz em seu favor e pela bondade com que os defende dos perigos, oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que as famílias postas à prova pela infidelidade pensem na bondade de Deus para com o povo infiel e deem lugar ao perdão e ao amor mútuo, oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Para que Deus nos dê a graça e a capacidade de conviver com todos os casais desta paróquia, qualquer que seja a sua situação perante a Igreja, oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Colocamos, Senhor, diante de vossa presença todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, especialmente por Licínio Apolinário Ferreira, Licínio Manuel dos Santos, Milton Colasso Martins, Luiz Braga, Dirce Soeiro dos Santos, Antônio Nanesco, Ana Maria de Oliveira, Ângela, e também por todos os nossos falecidos, especialmente por Gustavo Cortez, Maria Aparecida Nanesco de Castro, Manuel Castro e todos os nossos parentes e amigos recentemente falecidos, oremos. Senhor, ensinai-nos a amar. Senhor, nosso Deus e Pai do céu, aos casais que experimentam a fragilidade do seu amor, concedei-lhes a riqueza do Espírito do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar,
da união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja, e ela agora vos apresenta. Transformai por vosso poder em sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, edificou a sua Igreja como sal da terra, luz do mundo e cidade erguida sobre o monte, para que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A fim de realizar esta missão entre as nações, suscitaste São Roque, a quem concedeste no profundo conhecimento dos divinos mistérios, para que com a sabedoria por vós inspirada, fosse lâmpada do vivo fulgor para a glória do vosso nome. Iluminados pela sua doutrina, pelo seu testemunho, de coração alegre e agradecido, nos unimos aos coros celestes, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
Pai, nós o suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, o Pai, memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, todos os santos, São Roque, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo. O vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Luís, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa Igreja. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, por todos toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. hóstia branca, nota consagrada.
adoramos mistério de amor. Nação de Eucaristia, conosco estás, Senhor. Milagre tal podia fazer só vosso amor. Nosso coração se enche de temor ao verdadeiro Deus. Toda nossa adoração ao eterno Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem algum aviso para dar? Ah, não acredito numa coisa. Você que vai. Faremos a oração só. Tá, vou tirar então. Boa noite a todos. Boa noite. Os avisos são: toda terça-feira, às 19h30, temos na nossa matriz o terço dos homens. Durante todo o mês de agosto, teremos 40 minutos antes das missas o terço vocacional. E é com muita alegria que a gente recebe aqui na nossa comunidade todos vocês. E também é uma honra recebermos aqui o Padre Ademar, que é muito querido dessa comunidade também. E a gente quer louvar a Deus por sua vida, né? Deus o comunica com muitas bênçãos a vida toda. E a gente quer também dar uma lembrancinha para ele. A Yasmin vai entregar. É simples, mas é com carinho, tá, Padre? Vamos rezar uma Ave Maria para o Padre? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu também agradeço, né? Hoje, muito bom a companhia aqui das outras comunidades, né? Da Sagrado. Também eles estão aqui. Mas quem veio participar com a gente é Nossa Senhora das Graças. Muito obrigada. E também a comunidade São Miguel Arcanjo, que são muito bem-vindos aqui. Eu agradeço de coração. Também agradeço, né, as outras que estão aqui, Bom Pastor, Sagrado Coração. O meu muito obrigada a todos vocês e todo o povo de Deus que está aqui. Amém. Amém. Deus abençoe. E também mais um aviso. Aqui, depois que a gente sair daqui, tem aqui do lado no nosso barracão, come-se e bebe, tem salgado, tem doce, refrigerante. Aí quem quiser dar uma passadinha lá, serão muito bem recebidos. Então, porque, gente, assim, quanto tempo tem essa comunidade?
Alguém é capaz de me falar? É bem antigo. Eu não sei, porque, olha, quando eu ordenei, gente, eu tenho só 60 anos de padre, viu? Tá bom? Nossa, que E 85 de padre. Idade. 85 de idade e 60 de padre, tá? Eu me lembro que vim rezar isso aqui, não sei se era a comunidade no tempo do Monsenhor Luiz Almeida de Moraes. Lembra dele? Entendeu? Eu sou muito brigadão, né? Eu já estou assim, se levantar a mão, Deus já me leva. Eu acho que eu vim rezar nisso aqui, eu sei que no tempo do Padre Mário vinha, que era reitor do seminário, vi muitas vezes a missa com você. É uma cidade que eu gosto muito também, que é assim, uma alegria muito grande perceber que vocês estão perseverando, né? Acho bonito, né? Assim, que vai crescendo cada vez mais, tá? Obrigado pela presença, obrigado pela fé que vocês têm, obrigado pela luta que vocês fazem da comunidade, né? Deus sempre ilumine vocês, que o importante é a gente sempre entender o seguinte: cada um de nós é importante, cada um de nós tem tantas coisas boas para passar, e quando a gente une assim a comunidade, a gente consegue muito mais coisas que poderia imaginar, tá? Deus abençoe vocês, São Roque proteja sempre, e obrigado pela presença que vocês nos oferecem, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Antes da bênção, o Padre esquecendo da oração de São Roque, tá? Vamos lá então. São Roque, que vos dedicastes com todo amor aos doentes contagiados pela peste, embora também a tenhais contraído, dai-nos paciência no sofrimento e na dor. São Roque, protegei não só a mim, mas também aos meus irmãos e irmãs, livrando-nos das doenças infecciosas. Por isso hoje rezo especialmente por uma pessoa muito querida, para que fique livre do seu mal. Enquanto eu estiver em condições de me dedicar aos meus irmãos, proponho-me ajudá-los em suas reais necessidades, aliviando um pouco o seu sofrimento. São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros e atendentes dos hospitais, e defendei a todos das doenças e dos perigos. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, Essa travessia, cobra-nos teu manto por mim. Para nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil.